Amistoso entre Holanda e Canadá. Holandeses se preparando para a Eurocopa e os canadenses para a Copa América. Melhores oportunidades no mercado de apostas para esse confronto? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Holanda e Canadá nesta quinta-feira, 6 de junho, às 3h45, lá no estádio De Kuip, que é onde, Matheus? Rotterdam, lá na Holanda, ou seja... Conhece? Estavam jogando... Não, só Amsterdã, né? Fui em Amsterdã, na Johan Cruyff Arena. Boa, muito Linda. bem. Depois você conta histórias de Perfeito. de Vamos Amsterdã. criar um quadro aqui, né, de histórias. Eu adoraria. Mas vamos ver como chegam os times e números. A Holanda que perdeu o seu último jogo, foi um amistoso contra a Alemanha, perdeu por 2-1. O Canadá tem uma campanha irregular, na Liga das Nações, caiu para a Jamaica, foi até um resultado surpreendente, mas venceu o último amistoso contra Trinidad e Tobago. Tobago, perfeito. Seleção que jogou a Copa do Mundo em 2006, né? Isso, que tinha um grande atacante, do Manchester United. York, grande jogador, grande jogador. Muito bem. Referências, né? Históricas aqui. Bom, ranking da FIFA, tá? 7º lugar para a Holanda, 49º para o Canadá, bem discrepante. E aí a média de gols marcados e sofridos dos últimos jogos, Como é amistoso, e são... Trouxe ali dos últimos 5, justamente desse retrospecto aí. A Holanda tem um bom ataque, 2,60 gols por jogo. O Canadá 1,80 também é uma média alta, mas os gols sofridos, o Canadá tem muito mais. Bom, uma quinta-feira complicada de jogos, então tivemos que trazer aqui um amistoso internacional preparatório para as duas seleções, e aí a gente vai tentar buscar conhecer melhor, O Canadá, ele até vinha num bom projeto aí, pré-Copa do Mundo, fez história lá nas qualificatórias da América do Norte e América Central, a CONCACAF, para a Copa do Mundo, ficou em primeiro lugar, à frente de México e Estados Unidos, mas não fez uma Copa do Mundo muito boa, foi eliminado na fase de grupos lá, perdendo os 3 jogos, e em seguida, aí sim é que começa realmente o Canadá a desandar, porque a seleção foi eliminada na Copa Ouro para os Estados Unidos, beleza, que até um resultado normal, caiu ali nas quartas de final, mas na Liga das Nações da CONCACAF ele cai para a Jamaica nas quartas e aí não dava, O Canadá era favorito num confronto desse, uma seleção que jogou Copa do Mundo, não tinha condições de ter perdido para a Jamaica, então por isso esse retrospecto negativo recente, apesar de vir de uma vitória, a gente sabe que a Holanda é muito mais time, é favoritaça para esse confronto e mais uma vez a gente traz o ponto aqui. É um amistoso aí que já tá batendo na porta para a Eurocopa e para a Copa América, Daqui a 10 dias, salvo engano, aí, mais ou menos, começam as competições. Então, acredito eu que vai ser um jogo que as seleções vai levar a sério, é um desafio, para ambas. Então, vamos trazer agora padrões das equipes, porque assim a gente consegue entender melhor algumas nuances relacionadas às duas seleções nos últimos confrontos. Bom, nos padrões das equipes, Matheus, a gente percebe que há uma tendência de gols, Em 8 dos últimos 10 jogos da Holanda, a gente teve pelo menos 3 gols, em cada jogo. E a Holanda também abriu o placar nos últimos 5 jogos, inclusive na derrota para a Alemanha, Abriu, mas depois levou a virada. E a gente também tem um alto número de ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos do Canadá. E aí, confia nisso aí para esse jogo? Ou eu ficaria com um pezinho atrás em relação ao gol do Canadá, Não sei se confio tanto assim nesse poderio ofensivo, apesar de ter bons jogadores, A grande questão do Canadá é que ele tem 2 ótimos jogadores e o resto do time não é do mesmo nível. Tem o Alphonso Davies, o lateral esquerdo, ponta ali, pode-se dizer ala do Bayern de Munique, grande jogador, inclusive cotado para ir para o Real Madrid, e tem um atacante também, Jonathan David, que é do Lille, lá na Liga Francesa, Bom jogador, mas no conjunto é uma seleção muito mais fraca que a Holanda. Eu fico com um pezinho atrás em relação ao gol do Canadá, mas de fato, a Holanda vencer por uma margem ou fazer uma boa quantidade de gols, eu acredito. Até porque a gente trouxe uma estatística aí de mais de 2 pontos em gols no total do jogo em partidas, nas últimas 10 partidas aí da Holanda aconteceu em 8 vezes. Mas a seleção holandesa, ela marcou pelo menos um gol nos últimos 11 jogos que disputou. Então a gente pode buscar algo aí em relação a isso, para esse confronto. Então vamos para o nosso momento Bet Nacional, dar uma olhada nas odds aí para esse confronto entre holandeses e canadenses. A gente já vê um favoritismo, da Holanda, 1,33, pagando bem pouco. Então o Canadá é muito azarão para esse jogo. Sim. Então, handicap mesmo? Tem que ir no handicap, Aí não tem como, porque a odd pré-jogo é muito baixa na vitória do Canadá, 1,33, a menos que você faça uma dupla ali, uma tripla, alguma coisa do tipo, O handicap menos 1, eu diria ele tá no limite da odd baixa, é porque 1,50, 1,49, o caso que tá agora, essa odd ela tá sujeita a alteração, claro. Se subir mais um pouquinho, o apostador pode até pegar pré-jogo, Mas uma odd 1,49 ainda eu acho muito pouco, e como eu acredito que a Holanda vai vencer por 2 ou mais gols de diferença, a gente tem valor já no handicap menos
menos 1,5, pagando 1,91, que é uma cotaçãozinha muito boa, praticamente dobrar o valor investido. Né? Conforme a gente trouxe aqui, Canadá é uma seleção que recentemente foi eliminado pela Jamaica na Liga das Nações da CONCACAF, foi eliminado na Copa Ouro para os Estados Unidos, então é uma seleção que, por mais que tenha aí, né, vai disputar a Copa América, então é um atrativo, né, é preparatório ali para a seleção, mas tem um elenco muito mais desqualificado em relação à da Holanda. Acredito que a seleção holandesa vai sim vencer por pelo menos 2 gols de diferença nesse confronto. Bom, então vamos dar uma olhada agora no mercado de gols, né? Vamos ver se está atrativo ou não ali o mercado de gols. Você acha que vai sair gols? Se ambas marcam, Fábio? Um golzinho do Canadá vai apitar nesse jogo? 2,5 pagando já é interessante, hein? 1,61. 1,61. Confia? Eu confio que até pode ser que aconteça. Acho que é um jogo de gols. A Holanda, historicamente, é um time ofensivo, né? A gente viu aí nos últimos jogos também muitos gols. O Canadá também é amistoso, né? Então, tipo, a Holanda vai começar com um time forte, mas depois vai botar os reservas. Exato, vai até botar outros jogadores para... Aí o jogo dá uma equilibrada, assim, eu até confiaria, viu? A gente viu Portugal e Finlândia, foi 4-2. 4-2, a Finlândia fez 2 gols em Portugal. Então acho que vai ser meio placares bailarinos, né? Esses amistosos aí que entra muito reserva, né? Sim. Enfim, mas confia... É um teste para muitos jogadores, né? E esses jogadores, normalmente, eles vão entrar querendo mostrar serviço. Mas o tipster é você, Matheus. Você confia ou não? Bom, a palavra eu final confio, é eu confio, mas eu prefiro ainda o handicap, certo? Eu prefiro o handicap. Por quê? Eu sempre gosto de fazer essa leitura. E o fico de olho? Eu gosto de trazer o fico de olho já. Vamos dar uma... Como é que chama? Uma seguradinha aí pra galera ficar aqui, né, no programa. Bom, eu sempre gosto de fazer um comparativo assim. Vamos lá. Se a gente vai apostar a gente está comparando o mais de 2,5 e o handicap menos 1,5. Eu gosto de trazer cenários onde vai dar green e red em cada uma dessas duas opções. Você acha que é mais provável esse jogo ser 2-0 para a Holanda ou 2-1, por exemplo? Cara, eu acho que é bem parecido os dois. Eu não acho que é uma discrepância tão grande. Perfeito. Tá? Mas aí a gente tem uma odd 1,94, se eu não me engano, lá no handicap, e 1,61 aqui. Né? Eu gosto de trazer esses dois cenários porque o 2-1, ele seria green no mais 2,5 e red no handicap. O 2-0, ele seria green no handicap e mais red no mais 2,5. Mas a gente tem uma odd muito atrativa no handicap. Então, por isso eu peso mais para essa discrepância de gols. Acredito até que eu não imagino que vai acontecer, mas não duvido que pinte um golzinho aí do Canadá nesse confronto. Você bem trouxe o exemplo aí de Portugal e Finlândia, que foi 4-2. Vamos pro ambas marcam, só para dar uma olhada quanto tá pagando ambas marcam. Porque o gol da Holanda acho que vai sair, né? Sim, naturalmente, né? O golzinho da Holanda a gente vai ter aí, a gente tem uma cotação aí, ó, 1,97. Eu ainda prefiro o handicap. É quase a mesma odd, né? Eu imagino que seja mais fácil a Holanda vencer por 2 gols de diferença do que o Canadá fazer um gol nesse jogo. Bom, então depois dessas explanações, vamos pro dica do tipster, né? Para a dica do tipster de Holanda e Canadá. Bom, a nossa dica do tipster para o amistoso internacional entre Holanda e Canadá preparatório. A seleção holandesa irá disputar a Eurocopa, Canadá irá disputar a Copa América. A discrepância entre os elencos é muito grande. Canadá ele não vive uma boa sequência recentemente, pós-Copa do Mundo, né? Na própria Copa foi eliminado na fase de grupos com 3 derrotas. Depois disso caiu na Copa Ouro da CONCACAF para os Estados Unidos. Foi eliminado nas quartas de final das Ligas das Nações da CONCACAF para a Jamaica. Então eu acredito que a Holanda, uma das seleções até favoritas aí, né, para vencer a Eurocopa, deverá vencer esse jogo com tranquilidade. Por isso, a dica do tipster fica por conta do handicap menos 1,5 a favor da seleção europeia para que ela vença por pelo menos 2 gols de diferença. Mas o nosso fique de olho vai ser algo até parecido, né? O fique de olho é uma alternativa para o apostador que puder assistir a partida em tempo real, buscar oportunidades ao vivo, né? E aqui a recomendação fica a própria vitória da Holanda. Já que pré-jogo é uma odd muito baixa, se eventualmente você tiver a oportunidade de buscar ao vivo com o jogo empatado ainda, uma odd melhor, fica como recomendação. Então é isso, dicas dadas para Holanda e Canadá, amistoso internacional. Aqueles recados finais, Matheus, para a galera. Deixa o like, compartilha, se inscreve e ativa as notificações. Tá tudo aparecendo aí, ó. E acessa também tvbet.com, né, o seu guia definitivo para apostas. Valeu, Fábio. Tamo junto. Valeu, Matheus. Valeu, galera. Tamo junto.